Muito bem, muito bem. Boa tarde aí, bom comecinho, quase de noite, né? Quase comecinho aí do entardecer, quase comecinho de noite. E o tema que eu quero desenrolar nesse primeiro momento, a gente ainda continua falando a respeito da espiritualidade, verdadeira espiritualidade ou espiritualidade frágil. A gente tem falado bastante desse tema. Só que eu quero falar de um outro tema agora, que eu creio que vai ser relevante, né? Porque na verdade, infelizmente, é um assunto que está um tema que está bastante em alta, que é a questão do suicídio, né? Então a gente já fez algumas lives e falou a respeito desse assunto, junto com pessoas que são aqui da nossa cidade de Arapoti, né? Porque é um problema, essa questão do suicídio é uma questão mundial, uma questão que abrange aí todos os países, todos os estados, todas as cidades, e a gente tem também a nossa realidade aqui em Arapoti, e a gente falou um pouquinho sobre isso, né? Hoje eu quero falar um pouquinho sobre isso. A gente falou num contexto geral, eu quero falar sobre isso num contexto de uma visão bíblica, de uma visão cristã, e né, eu quero dizer aqui que lutamos sempre pela vida, né? Todo ser humano ele tem um instinto de sobrevivência, ele luta pela vida, e muitas vezes a dor que consome a alma, nós queremos, na verdade, quando queremos matar essa dor, nós queremos apenas ser libertos, queremos apenas ser livres para poder viver, né? Porque nós queremos viver, existe algo em nós que quer viver, nós fomos criados para viver, né? Não fomos criados para a morte, né? Infelizmente, de um contexto cristão, a gente entende que o pecado desencadeou sobre o ser humano a questão da morte, né? A Bíblia vai dizer que o salário do pecado é a morte, mas que o presente de Deus é a vida eterna para aqueles que estão em Cristo, né? Então o pecado trouxe morte, mas o segundo Adão, o primeiro Adão pecou e trouxe a morte. O segundo Adão, que é Cristo Jesus, ele nos deu a possibilidade de ter a vida eterna e de estarmos em Cristo, né? Infelizmente muitos rejeitam a Cristo e preferem viver segundo a carne ou de acordo com a natureza adâmica, né? A natureza voltada, a inclinação da carne, a inclinação para aquilo que não agrada a Deus, para aquilo que é mal, né? E viver para Deus é a melhor coisa que existe, né? Viver para Deus, isso é ser livre. Ser livre é viver para Jesus, né? Ah, mas eu não posso beber e não sei o que. Até me recordo de uma história, né, que um pastor entrou num campo de futebol. Essa história é uma história real, uma história com um pastor aqui de Arapoti, inclusive, que era meu pastor. E ele contava assim que ele foi jogar bola com os amigos, jogar futebol com os amigos. Ele entrou em campo e tal, e depois do jogo todo mundo bebendo cerveja, não sei o que, ofereceram para ele. Ele falou, não, não quero. E aí disseram para ele, nossa, mas você é escravo, né? Você é preso, né? Porque você não pode nem, só porque você é crente, você não pode nem beber, né? Não pode nem tomar uma cerveja com a gente. E esse pastor olhou para aquela pessoa e falou assim, não, não, quem é escravo, na verdade é você, porque eu tenho a opção de escolher não beber. Agora você não tem opção, você tem que beber, né? Você é preso nisso aí, você não tem opção de dizer não. Eu tenho essa opção, porque eu realmente sou livre, né? Então, essa é a liberdade que está em Cristo, e Cristo nos dá. Mas vamos lá, depressão e suicídio, vamos lá. Mais suicídios acontecem no mundo, mais suicídios do que assassinatos. Então acontece mais suicídios no mundo do que assassinatos, porque mais de 50% da população já pensaram alguma vez em se suicidar, em se matar, em tirar a própria vida, né? Então, o suicídio está presente em todas as classes sociais e em todos os segmentos, né? Hoje, os jovens e adolescentes são a segunda causa de morte hoje. O suicídio só perde, né, dentre os jovens e adolescentes, só perde para os acidentes, né? Mas é a segunda causa de haver mais morte. Outra coisa, né? Existe mais mortes, assim, totalizando, segundo as estatísticas no mundo todo, existe mais morte por suicídio no mundo do que mortes por assassinato. Então, existe mais morte no mundo por suicídio do que morte por assassinato. E essa questão
né, a gente vai ver como era visto essa questão de tirar a própria vida, a questão do suicídio antigamente. Olha só, em Esparta era considerado um fim honroso. Então, em Esparta, quem tirava a sua vida, né, era considerado como alguém que tinha um fim honroso. Em Roma, né, era também um desenlace honroso, né? E segundo a filosofia, né, era lícito morrer quem não queria viver. Isso é filosofia. Em Atenas já era um pouquinho diferente. Em Atenas era um ato vergonhoso, tanto é que aquela pessoa que se suicidava, né, tinha o braço direito cortado, tá certo? 1 Coríntios capítulo 3, verso 16 e 17 diz que nós somos o santuário de Deus, a casa de Deus, a casa do Espírito Santo, e que nós não devemos destruir a casa de Deus, né? Que é o santuário do Espírito Santo. Nós somos a casa de Deus, nós não devemos destruir o nosso próprio corpo, né? Então Romanos 14, versos 7 e 8 também vai dizer assim, que ninguém vive para si mesmo e ninguém morre para si mesmo. Se alguém vive, vive para Deus, e se alguém morre, esse alguém morre também para Deus, né? Não podemos, então, ativar a mão que tira a própria vida, né? Não podemos ativar essa mão. E eu tenho visto muitas coisas, né? Dentre o que antes era um tabu, essa questão do suicídio, e hoje é uma questão debatida, e programas de televisão, redes sociais, né? Existe a campanha aí também, né, do Setembro Amarelo, e a gente tem visto bastante informação, e dentro dessas informações a gente tem visto também uma apologia também de alguns que defendem essa prática, né, por incrível que pareça, né, não que defendem, mas também não são contrários contra a questão, por exemplo, de alguém decidir morrer ou tirar a própria vida. Então existe também essa questão, infelizmente, né, que é uma apologia, que é algo que incentiva, que é algo que, gente, né, quem está passando por um momento de depressão, depressão é uma doença, né, uma doença que pode ser tratada, é uma depressão que é uma doença que pode ser ali através dos profissionais, através dos médicos, dos psicólogos, dos psiquiatras, agora enrolou tudo, é uma benção, né? Dos psiquiatras, psicólogos, das pessoas que trabalham com a questão da vida, né? Da alma, né? A psicologia e tudo mais, pode ser tratado, e a pessoa ela pode ser curada, sei lá, de um trauma, de um sentimento, de uma dor que ela não sabe de onde vem, ou então, né, conter aquilo ali para que ela possa viver uma vida normal, constituir famílias, trabalhar e tudo mais. Então, né, quantas pessoas que têm a vida toda pela frente, jovens, lindos e maravilhosos, que infelizmente, né, por não tratar algumas coisas, ou muitas vezes por não ter o apoio, não ter ajuda, não ter uma palavra de incentivo de vida, essas pessoas acabam ativando a mão que tira a sua própria vida, né? Agostinho, ele fala o seguinte, Agostinho, que é um teólogo, ele vai dizer assim, né, que o suicídio ele anula a possibilidade do arrependimento. Então, o suicídio ele anula a possibilidade do arrependimento. Agora, falando a nível de teologia, Thomas de Aquino, ele diz assim que é antinatural, porque nós temos um instinto de preservação, de autopreservação, um dom, é um instinto, né? E segundo, ele vai dizer assim, é uma ofensa à família e à sociedade, né? Ninguém é uma ilha, né? E isso, a questão do suicídio, produz uma dor incurável para a família, né? Obviamente que quem vai estar passando por essa fase não vai conseguir pensar nisso, né? Que alguém, né, pela perca de algum familiar, pela perca de alguém, né, pai, mãe e família, vai sofrer também uma dor incurável, né, uma dor profunda, uma ferida profunda. Obviamente que a questão é
que aquela pessoa que está passando por aquilo ali, ela, no momento, ela precisa ser tratada, ela precisa, né, ser acolhida, ela precisa ser amada, ela precisa realmente recuperar a alegria, o ânimo realmente de viver, porque todos nós queremos viver, né? Então, a questão é a preservação da vida, a questão é a preservação, né, para que atos como o suicídio não venham a ocorrer, né, porque depois, né, além da pessoa ela tirar a própria vida, ela vai, pessoas da família também, amigos e tal, vão ficar chocados com tudo isso. E não é uma questão de, mas tem que preocupar com a família se eu estou passando isso. O ser humano, ele muitas vezes ele pensa, né? Cada ser humano ele pensa no seu pessoal, na sua própria vida, né? Mas nós estamos nessa terra, fomos inseridos em uma família, né? Fazemos parte de um corpo chamado família, então tudo isso tem importância, tem relevância. Tem gente que não está nem aí para a família, tem gente que não está nem aí para nada, infelizmente, né? Então isso já é uma demonstração que nós precisamos realmente rever nossos conceitos e realmente precisamos de um tratamento, com certeza, né? No mundo de liberalismo, no mundo do politicamente correto, nós precisamos ainda gritar pela vida, nós precisamos ainda levantar uma bandeira de que viver sempre é o melhor, ok? Né? Outra coisa que Thomas de Aquino vai dizer que o suicídio, eu estou falando a nível de cristianismo, né, é injustificável, porque é a usurpação de um direito exclusivo de Deus. Só Deus dá a vida e só Deus pode tirar a vida, né? Segundo a psiquiatria, são aqueles que passam por esse período de depressão são doentes mentais, né? Psiquicamente, psicologicamente estão fora de si, né? Porque já não raciocinam, já não vão pensar mais direito, a tal ponto às vezes de tomar aí um coquetel de remédio, a tal ponto às vezes de tentar pular embaixo de um carro, de um prédio, de às vezes colocar uma corda ali e querer se enforcar, né? Então é uma doença, o suicídio é uma doença, não é uma frescura, não é uma bobagem, né? Então você tem que ficar muito atento. Nós vivemos, infelizmente, aonde num contexto onde essas coisas têm falado muito alto, infelizmente, né? Segundo a sociologia, né, é um desajuste social. A pessoa não se sente acolhida nem inserida na questão na questão sociedade, né? A maior causa de suicídio que eles no mundo é a depressão, né? É a depressão, porque existem outros motivos, né? Que levam ao suicídio, né? Mas eu quero falar especificamente da depressão. Então, Santos Dumont e Getúlio Vargas, por exemplo, foram suicídios que aconteceram, né? Suicídios históricos que estão aí na história de pessoas que, assim, de repente, logicamente que já tinham problemas pessoais, de alma, e acabaram aí por ceifar as suas próprias vidas, né? De tirar as suas próprias vidas. Então é um problema que tem crescido no mundo, e no próximo bloco eu vou continuar falando a respeito disso. E eu conto com a tua presença aqui. Ouça, compartilhe, deixa a sua ideia, vamos expor, vamos falar. Sempre o diálogo é o melhor, né? Sempre o diálogo expõe aquilo que você está sentindo, aquilo que você está passando. Eu estava conversando com uma pessoa, ela falou assim, estava com uma vontade, um sentimento, uma vontade de morrer, uma vontade assim de desistir de tudo e tal, né? Uma pessoa cristã. E assim a gente foi conversando e tudo mais, fui contando algumas experiências. Eu tive depressão, eu passei por esse momento mais de 15 anos atrás mais ou menos, e eu sei um pouquinho, eu não posso imaginar, pensar, né, aquilo que cada um está passando, a dor que cada um está passando, cada um, né, é impossível a gente saber o que passa no coração do outro, a dor que cada um tem, que cada um carrega, né? Mas mesmo sem conseguir mensurar isso, né, eu quero ser
em nome de Jesus, um divisor de águas na vida de alguém, né? Então seja você também um divisor de águas. Depois de algum tempo de conversa, essa pessoa falou assim, nossa, um dia você ainda vai ver, né, eu mandar uma mensagem dizendo que a minha vida mudou, que a minha história mudou, que eu fui abençoada, que eu fui tocada, que eu estou vivendo o melhor de Deus. Então, e ela falou assim, desculpa falar essas coisas, a gente fala às vezes algumas coisas assim, em momentos de tristeza, de raiva. Eu falei, tudo bem, é bom, né? Eu não estou aqui para julgar, é bom que alguém exponha, que alguém fale o que está sentindo, né? Sem medo de ser muitas vezes ali julgado, né? Então precisamos de pessoas que ouçam, pessoas que digam, entendo aquilo que você está passando, sentindo. Eu estou aqui não para te julgar, estou aqui para dizer que vale a pena viver, eu estou aqui para dizer que as coisas vão mudar, que tudo vai, uma hora ou outra, se encaixar, ir para o seu lugar. Os desafios vão continuar, as lutas vão continuar, as dificuldades muitas vezes vai ter, mas eu sei que nós podemos, que nós conseguimos, porque você não está sozinho, nós estamos juntos, tá bom? Daqui a pouco eu volto aqui para a continuação desse bloco, hoje falando sobre o suicídio e a depressão.